Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, e você estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos na segunda sessão, estamos no primeiro capítulo dessa segunda sessão, que é sobre os símbolos da fé. Estamos na parte do credo, né? Estamos estudando o credo. E primeiro ponto do credo, estamos estudando o Pai. Dentro do Pai, então, o Catecismo desdobra aqui para nós a Trindade. Então, nós estamos estudando sobre a Trindade. Dentro desse título, né, do Pai, ok? Bem, no nosso último encontro, então, nós estamos vendo sobre a imagem que Deus quer, né, através do Espírito Santo. Ele quer reproduzir em nós a imagem do Filho. Então, o Pai quer que o Espírito Santo reproduza em cada um de nós a imagem do seu Filho, que é a imagem de Cristo. Por isso chamamos de adoção filial, que é o Espírito que concede isso para nós. O Espírito Santo que nos leva a ser irmãos de Jesus, do único Filho de Deus encarnado. Então, a adoção filial é concedida pelo Espírito Santo. É aquilo que nós falávamos então no nosso último encontro, que o Pai, ele quer que nós estejamos mergulhados dentro dele, dentro da Trindade. E para isso, então, ele já concede a nós toda essa graça. Embora estejamos aqui num estado imperfeito, somos pecadores e seremos pecadores até o fim. Quer dizer, temos más tendências, más inclinações, etc. Mas mesmo assim, o Pai de amor, de misericórdia, ele quer que nós mergulhemos nele, mergulhemos na santidade dele, nos tornemos imagens do seu Filho, através do poder do Espírito, sim, para já irmos vivendo aqui neste mundo de pecado, de desilusão, de discórdias, já vivendo aqui o amor, a unidade. É isso que ele quer. Ele quer que nós rememos contra a maré, na verdade. Que nós façamos como os peixes, né? Os peixes que vão desovar, eles têm que subir os rios. E subir o rio não é fácil, não é? E principalmente quando eles encontram, então, cachoeiras, né? Eles têm que subir a cachoeira. É muito difícil. É quase impossível, mas eles conseguem. Então, se um peixinho consegue remar contra a maré, nós, com toda a força do Espírito que está em nós, nós também remaremos contra a maré deste mundo que quer a destruição, que quer implantar o ódio, a mentira, o roubo, a corrupção, quer dizer, toda espécie de mal, de pecado, não é verdade? Bem, querido irmão, querida irmã, estamos aqui então nas obras divinas e as missões trinitárias, que é o número 257 do nosso catecismo. Nós começamos a estudar esse 257, paramos aqui bem no meio dele, né? Que é a missão do Espírito Santo, então, que é o desígnio do Pai, nos reproduzir em nós, então, a imagem do seu Filho, graças ao Espírito de adoção filial, que é o Espírito Santo, né? Esta decisão prévia é uma graça concedida antes de todos os séculos. Bem, claro, isso daqui nós vamos estudar. Quando nós vamos estudar a igreja lá na frente, nós vamos estudar esse axioma. É um axioma maravilhoso, que é tirado da carta aos Efésios também. E o pastor de Hermas, que era um amigo de Paulo, que pregava junto com Paulo, ensinava junto com ele, ele pregava isso. Ele dizia que o mundo foi criado em vistas da igreja. Não é um dogma, mas é um axioma, também uma verdade de fé. Nós vamos estudar depois, lá na frente, quando formos estudar a igreja. Mas, o que quer dizer isso, né? Que o mundo, que essa decisão, então, prévia, concedida antes de todos os séculos. Quer dizer, antes de tudo ser criado, tudo, antes de existir qualquer estrela, qualquer coisa no mundo, de existir qualquer coisa mesmo no universo,
Deus, sabendo de tudo, que ele iria criar todas as coisas, que iria criar o ser humano, e esse ser humano iria pecar, contrair o pecado original, portanto ele iria perder o ser humano, etc. Mesmo assim ele quis criar, mas quis criar de que forma? Sabendo que o homem iria fazer isso, ele teria que enviar seu filho, se tornar um humano, morrer na cruz, derramar seu sangue para nos devolver ao Pai. Então, essa graça que agora nós recebemos pela adoção filial já foi proposta pelo Pai antes de tudo existir. Então, veja que é um axioma maravilhoso. Nós vamos estudar lá na frente, né? Mas só estou dando aqui uma dica para vocês. Mas vamos lá, continuando aqui o número 257, estamos no finalzinho dele, né? Então, essa decisão prévia é uma graça concedida antes de todos os séculos, proveniente diretamente do amor trinitário. Esta decisão prévia... ele se desdobra na obra da criação, em toda a história da salvação após a queda, nas missões do Filho e do Espírito, prolongadas pela missão da Igreja. Então, ele se desdobra. Ele quem? O Pai. Na obra da criação, se desdobra. Claro, sendo ajudado pelo Filho e pelo Espírito, sem dúvida, mas ele se desdobra. Também se desdobra em toda a história da salvação após a queda. Que queda é esta? O pecado original, aquele da serpente conversando com Adão e Eva, preparou a armadilha para Eva, Eva caiu, levou para o seu marido também, ele caiu na mesma conversa. Então, aí originou-se o pecado original, né? Tem esse nome, pecado original. Então, foi a queda. Nós perdemos o céu, nós somos expulsos do paraíso, então isso chama-se queda, ok? Então, ele se desdobra na obra da criação, em toda a história da salvação após a queda, nas missões do Filho e do Espírito, prolongadas pela missão da Igreja, ok? Então, a Igreja é o prolongamento da missão do Filho e do Espírito. Os dois vieram em missão, o Pai não veio, mas o Filho veio, o Espírito Santo veio e está aqui, presente. Pois bem, essa Igreja, então, prolonga, quer dizer, dá continuidade à missão do Filho e do Espírito. Porque Jesus instituiu essa igreja, que é o próprio corpo dele, para dar continuidade à missão. Então, a igreja não é uma coisa qualquer. A igreja não é uma simples associação de pessoas. A igreja também, muito menos, é uma empresa. A igreja é o corpo de Cristo, onde nós entramos neste corpo pelo batismo. Entramos por uma porta, que é o lado aberto de Jesus na cruz, aquele da lança do soldado. Então, ali nós entramos no batismo, nós somos enxertados em Cristo. Então, essa igreja não é um acidente de percurso, essa igreja não é um clube, não é uma associação, como eu estava dizendo, mas essa igreja é o corpo místico de Cristo. Ok, querido irmão, querida irmã? Então vamos lá. A igreja continua essa missão. Toda a economia divina é obra comum das três pessoas divinas. Pois, da mesma forma que a Trindade não tem senão uma única e mesma natureza, assim também não tem senão uma única e mesma operação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três princípios das criaturas, mas sim um só princípio. Contudo, cada pessoa divina opera a obra comum segundo a sua propriedade pessoal. Assim a Igreja confessa na linha do Novo Testamento. O que a Igreja confessa? Que está escrito aqui em 1 Coríntios 8,6. Diz assim: o Pai é um Deus e Pai, do qual são todas as coisas, um Senhor Jesus Cristo, para quem são todas as coisas, um Espírito Santo, em quem são todas as coisas. Então vou repetir. Isso aqui foi tirado aí do Segundo Concílio de Constantinopla, né?
que foi um concílio também dogmático sobre a pessoa do Espírito Santo. Maravilhoso, né, esse concílio. Então eu vou repetir aqui o que a igreja confessa então aí nesse concílio. Um Deus e Pai, então existe um Deus e Pai, do qual são todas as coisas. Ok? São todas as coisas do Pai. Existe um Deus e Filho, que é o Senhor Jesus Cristo, para quem são todas as coisas. Quer dizer, o Pai quer criar todas as coisas para o Filho. E existe um Deus, que é o mesmo, é um Espírito Santo, em quem são todas as coisas. Quer dizer, todas as coisas existem por causa do Espírito Santo. É ele que realiza. São, sobretudo, as missões divinas da encarnação do Filho e do Espírito Santo que manifestam as propriedades das pessoas divinas. Quer dizer, o que manifesta, ou melhor dizendo, o que manifesta a propriedade de cada uma das pessoas divinas? As suas missões. A missão do Filho vai revelar quem é o Filho, para que ele existe. Ok? Que não é o Pai não veio em missão, mas o Filho veio para fazer a vontade do Pai. E o Espírito Santo, ele veio também para morrer na cruz, para se encarnar? Não. Ele veio para atestar, vamos dizer assim, toda a obra de Cristo conquistada na cruz pela vontade do Pai. Então o Espírito Santo vem dar toda a ênfase, todo o poder, toda a autenticidade, e vem comunicar toda a verdade que existe neste sacrifício do Filho único, na encarnação desse Filho único, toda a verdade que existe, tudo que o Pai desejou, tudo que o Pai quis, que o Filho realizou, o Espírito Santo veio dar condições para isso. E agora, depois que o Filho foi embora e ele veio, então, como dom perene, agora ele quer, então, atestar tudo isso. Ele quer atestar a veracidade disso tudo, a verdade disso tudo. Ele quer aí, como se diz, assinar embaixo, assinar esse documento, né? Vamos dizer assim. Ok? A obra ao mesmo tempo comum e pessoal, toda a economia divina dá a conhecer tanto a propriedade das pessoas divinas como a sua única natureza. Outro sim, toda a vida cristã é comunhão com cada uma das pessoas divinas, sem, de modo algum, separá-las. Quem rende glória ao Pai, o faz pelo Filho no Espírito. Quem segue a Cristo, o faz porque o Pai o atrai e o Espírito o impulsiona. O que o catecismo quer dizer com isso? Quer dizer que não existe obra separada. Onde está um, estão os três. O que faz um é porque faz mediante os outros dois. Então, por exemplo, você pode pensar assim, mas Luiz Carlos, quem se encarnou foi o Filho, não foi o Pai nem foi o Espírito. Então, quer dizer, ele fez isso sozinho. Ele veio sozinho fazer tudo o que ele fez? Não, de forma alguma. Ele se encarnou porque o Pai desejou isso. O Pai escolheu uma mulher para isso, uma única mulher, Nossa Senhora. E isso só foi possível porque o Pai enviou o Filho e o Espírito Santo deu um jeito para que tudo isso acontecesse. Lembra? Ali na conversa do anjo Gabriel com Nossa Senhora, o anjo Gabriel fala que Nossa Senhora vai gerar o Filho de Deus. Aí ela pergunta assim, mas como é que vai acontecer isso se eu não tenho intimidade com nenhum homem? Daí o Espírito Santo fala, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, vai cobrir você e vai colocar dentro de você a semente de Deus. Então veja, o Pai queria que o Filho viesse. O Filho atendeu o desejo do Pai, mas quem trouxe o Filho foi o Espírito. Entende? Então os três trabalham juntos. Mas quem morreu na cruz foi o Filho. Ele morreu sozinho.
Sim, ele morreu, ele foi o único, ele se encarnou, sim, mas toda a força, toda a graça é do Espírito Santo que deu para ele toda a força necessária para ele aguentar tudo aquilo. E o pai estava atento a tudo que o filho fazia. Estava ali amando o filho, amando o filho com amor eterno, como sempre amou. E esse amor, então, ele derrama sobre o filho naquele momento. Então, quer dizer, não tem como separar os três. Eles são distintos entre si? São, mas a obra é comum a todos. Agora, é claro que tem sempre aquele que que vai à frente, né? Vamos dizer assim. Então, por exemplo, o pai ele teve a ideia, ele teve o desejo, ele teve a moção aí de criar todas as coisas. Então, sim, na obra da criação, ele é o ator principal, é o protagonista, vamos dizer assim. O pai é o protagonista da criação. Por isso que dizemos, o pai é o pai criador, porque ele é o protagonista. Mas quem criou todas as coisas foi o filho, e no poder do Espírito. Quem criou foi o filho no poder do Espírito. Isso está bem claro, claríssimo para nós no Evangelho de São João, no primeiro capítulo, nos primeiros versículos do primeiro capítulo. Ali está dizendo, tudo foi feito pelo Filho, e sem o Filho nada foi feito. Ok? Então, por isso que a igreja não tem medo algum, de afirmar aqui que todas as coisas foram feitas pelo Filho no poder do Espírito Santo. Ela não tem medo de afirmar isso, porque é uma verdade de fé. O fim último de toda a economia divina é a entrada das criaturas na unidade perfeita da Santíssima Trindade. É o que eu falava no nosso último programa. Que nós estamos enxertados em Cristo pelo batismo, mas a vida divina que nós conseguimos viver em Cristo é o que o Pai deseja, que nós vivamos dentro dele na vida eterna. Então, a vida eterna consiste em nós vivermos mergulhados em Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a vida divina consiste nisso. Porém, o Pai já deseja que nós vivamos isto agora. Por isso que o Filho veio e nos coloca dentro dele no batismo. Nós somos enxertados em Cristo. E o batismo só é realizado pela força do Espírito Santo, senão não tem jeito. Então, essa vida divina eu posso viver agora, é isso que eu dizia no nosso último programa. Sim, nós podemos e devemos viver agora essa vida divina, que é a busca da perfeição, a busca do amor, a busca da santidade. É isso que o Pai deseja. É isso que o Filho veio fazer e é isso que o Espírito Santo promove em cada um de nós. Então, o fim último de toda a economia divina é a entrada das criaturas na unidade perfeita Santíssima Trindade. Mas desde já somos chamados a ser habitados pela Santíssima Trindade. Se alguém me ama, diz o Senhor, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele a nossa morada. João 14, 23. Aí agora vamos ver aqui uma oração da bem-aventurada Elizabeth da Trindade. Olha o nome dela, Elizabeth da Trindade. Ó meu Deus, Trindade que adoro, ajudai-me a esquecer-me inteiramente para firmar-me em vós, imóvel e pacífico, como se a minha alma já estivesse na eternidade. Quer dizer, ela vive aqui, mas a alma já tem que estar lá na eternidade. É isso que o Senhor quer. Que nada consiga perturbar a minha paz, nem fazer-me sair de vós, ó meu imutável. Mas que cada minuto me leve mais longe na profundidade do vosso mistério. Pacificai a minha alma, fazei dela o vosso céu, vossa amada morada e o lugar do vosso repouso. Que nela eu nunca vos deixe só, mas que eu esteja aí toda inteira, completamente vigilante na minha fé, toda adorante, toda entregue à vossa ação criadora. Então essa é uma oração aí da
Bem-aventurada Elizabeth da Trindade. Puxa vida, que nome bonito, né? Elizabeth da Trindade. Ela amava, adorava a Santíssima Trindade. Bem, querido irmão, querida irmã, nós, no início da igreja, né, para nós entendermos um pouquinho, nós tivemos aí algumas heresias. Eu vou ler para vocês, está aqui do meu lado, né? Nós tivemos aí, por exemplo, a heresia do triteísmo. O que é a heresia do triteísmo? Quando nós cremos que existem 3 deuses na Trindade. Em nome do Pai, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Então, isso aí são 3 deuses. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Isso não existe. Não existem 3 nomes divinos. Não existem 3 deuses. É em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ok? Então, inclusive, existe uma música dentro da Igreja Católica, que é uma música muito bonita, que é para nós fazermos o sinal da cruz, né? E é uma música que ela fala exatamente isso. Ela foi composta errada, né? Então, quer dizer, doutrinalmente essa música está errada. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Então, isso daí é um triteísmo, é uma heresia. Então, se você canta isso na sua igreja, no seu grupo de oração, então conserte isso, conserte essa música. Não pode cantar em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Não pode. É em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ok? Então, uma das heresias que no início da igreja ela acontecia era esta. A outra heresia é o modalismo. O que é o modalismo? Modalismo foi pregada por Fócio. Fócio era um bispo, mas ele como ainda não tinha acontecido ainda esses concílios que foram promovendo aí esses dogmas sobre a Trindade, então as pessoas faziam confusão. E esse bispo fazia confusão também. O que ele dizia? Ele negava a existência de 3 pessoas em Deus. Jesus e o Espírito Santo eram subordinadas a Deus. Então não tinham 3. Então, por Fócio aqui, né, modalismo, quer dizer, o que é modalismo? É modalidade, né? Então, para Fócio não existiam 3 pessoas em Deus. O Jesus e o Espírito Santo eles não eram deuses. O Pai sim era. E Jesus e o Espírito Santo eram subordinadas a ele. Ok? Então veja que confusão surgia. Por isso que eu digo, né, que foram necessários muitos concílios, muita oração, muito estudo para chegar nessas conclusões que chegaram. Então, olha, foram necessários 700 anos, meu querido irmão, minha querida irmã. 700 anos, 7 séculos, para a igreja conseguir chegar em todas essas definições dogmáticas. Então, não caiu pronta do céu. Não foram feitas da noite para o dia, do dia para a noite. Não, foram necessárias muitas vigílias de oração, muito estudo, muita presença do Espírito Santo, muita intercessão de Nossa Senhora, para que os nossos queridos bispos do mundo inteiro fossem, então, colocando aí os dogmas, né, sobre tudo que é divino, né, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sobre todas as coisas. Também existia aí o monofisismo. Monofisismo, o que é isso? Monofísico, quer dizer, uma só físico, né? Vamos dizer assim. Em Jesus só poderia haver uma natureza completa. Então, acreditávamos que em Jesus ou tinha só a divindade ou tinha só a humanidade. As duas coisas, as duas naturezas não podiam habitar em Jesus Cristo. Eles não conseguiam entender isso. Ok?
monotelismo. Um monotelismo, em Jesus só poderia haver uma vontade divina. A vontade humana não existiria. Só existiria a vontade divina. Porque Cristo não era realmente um homem. Ele era Deus. Ele parecia homem, mas não era homem. Então, nisso que eles acreditavam. Então, só poderia existir uma vontade. Sendo que nós sabemos, graças a esses concílios, a esses dogmas maravilhosos, nós sabemos que em Cristo existe, sim, uma só pessoa, mas duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana. Uma não encobriu a outra, uma não engoliu a outra, uma não matou ou destruiu a outra. Então existem duas naturezas, mas uma só pessoa. É uma só personalidade que Cristo tem. Cristo não tem duas personalidades, a personalidade humana e a personalidade divina. Então ele teria dupla personalidade. Então, ora ele agiria como humano, ora ele agiria como Deus. Isso não é possível. Então veja quanto que demorou para a igreja chegar nesses entendimentos, não é? Bem, querido irmão, querida irmã, então hoje chegamos ao final do nosso programa e nós estamos aqui estudando sobre a Trindade, né? um mistério maravilhoso, e a partir do nosso próximo programa, então, começaremos a estudar aí o Todo-Poderoso, no parágrafo 3. A partir do número 268, o Todo-Poderoso. Já entendemos, né? Sobre o Pai, já entendemos sobre o Filho, sobre o Espírito Santo. E espero que tenha ficado claro para você, né, esses ensinamentos. Se não ficou, você pode entrar em contato comigo no meu e-mail, luisc.rossini@yahoo.com.br. O Luiz é com Z e o C de Carlos, né? Então, luisc.rossini@yahoo.com.br. Pode entrar em contato, perguntar, né? Manda seu e-mail, faz perguntas aí. Eu não entendi essa parte, você poderia me explicar melhor? Eu explico sem problema nenhum. Aliás, é uma satisfação para mim, uma alegria. Então, vamos pedir à Virgem Maria que nos ajude cada vez mais na compreensão desses mistérios. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.